O nome Vitor Alves aparece em listas, em notas de rodapé, em recortes amarelados, quase nunca aparece em letras grandes. E, no entanto, há decisões dele que ainda mexem com vidas reais. Num livro de óbitos, o nome surge seco, sem biografia, sem fotografia, só datas. Num arquivo de imprensa encontro outra pista. Uma pequena nota perdida entre anúncios de sapatos e horários de autocarros. O texto diz apenas que Vitor Alves colaborou numa instituição, não diz como, não diz porquê, e não diz com que custo. É assim que ele entra na história. Como alguém que está sempre perto do centro, mas nunca no centro. A primeira coisa que procuro é o registro civil. O papel tem uma gramagem áspera, quase como cartão fino. A tinta, em muitos casos, já não é preta. É castanha. O tipo de castanho que a umidade fabrica devagar. O registro de nascimento costuma trazer o essencial: data, hora, lugar, nome dos pais, profissões, morada. Às vezes, até o nome do declarante, que pode ser o pai, um tio, um vizinho. E esse detalhe muda tudo, porque diz quem estava presente quando a vida começou, mas com Vitor Alves a pesquisa não é uma linha reta. Há fichas com nomes parecidos. Há datas que não batem certo. Há um Vitor com o mesmo apelido, mas outro segundo nome. Há um Vitor com a data certa, mas a freguesia errada. E há o silêncio, que é o pior de todos os documentos. O que se consegue reconstruir com segurança é o contexto. Portugal em 1936 era um país de medo organizado. O Estado Novo já tinha a mão no pescoço da imprensa. A polícia política ganhava forma e dentes. A escola ensinava disciplina antes de ensinar perguntas. E a pobreza era uma coisa prática. Cheirava a carvão molhado e a roupa que não secava. A infância de um rapaz nascido nesse ano tinha um ritmo duro. Acordar cedo, lavar a cara em água fria, pão escuro se houvesse, café de cevada muitas vezes, e o som das botas na rua quando passava alguém com autoridade. Se a família era modesta, o corpo aprendia cedo a poupar. Poupar passos, poupar palavras, poupar sonhos. E isso deixa marcas que não aparecem em fotografias. Há uma história repetida por quem o conheceu mais tarde. Dizem que ele tinha um método, dizem que ele anotava tudo, dizem que não confiava na memória nem na própria... e que carregava sempre um caderno pequeno, gasto nas pontas. Não era um objeto bonito, era um objeto útil. Folhas finas, linhas apertadas, números escritos com pressa. Essa história é um mito. A pista vem de um detalhe mais frio. Num conjunto de papéis administrativos aparece uma assinatura, curta, sem floreios. E ao lado, numa rubrica que se repete em anos diferentes, a mesma mão, o mesmo gesto. Como se a pessoa quisesse desaparecer dentro do próprio nome. O país onde ele cresce é um país de filas. Fila para o pão, fila para o médico, fila para um papel carimbado. E o carimbo era uma espécie de destino. Sem carimbo não havia trabalho. Sem trabalho não havia casa. Sem casa não havia respeito. A escola primária para muitos era uma sala fria. Carteiras riscadas com canivete, tinteiros que entornavam. E um cheiro constante a giz e a madeira úmida. Quem tinha jeito para contas destacava-se. Quem tinha letra bonita também. E quem sabia ficar calado mais ainda. Vitor Alves, pelo que se percebe nos testemunhos indiretos, não era o rapaz que fazia barulho. Era o rapaz que observava, o que guardava o troco certo, o que sabia a hora exata do sino, o que percebia quem mandava mesmo quando ninguém dizia. A adolescência chega com a mesma sombra. A rádio traz notícias filtradas, os jornais trazem o que é permitido, e as conversas em casa baixam de volume quando alguém bate a porta. Há famílias que ensinam os filhos a não repetir o que ouvem, não por maldade, por sobrevivência. Se ele estudou além do básico, isso costuma deixar rasto, matrículas, listas de alunos, diplomas. Mas nem sempre esses papéis sobrevivem. Há escolas que mudaram de edifício, há arquivos que arderam, há caixas que foram para o lixo em mudanças apressadas. O que aparece em alguns casos é o rastro do trabalho cedo. Rapazes que entram como ajudantes, em armazéns, em oficinas, em escritórios onde se aprende a datilografar, e a datilografia era uma arma silenciosa. Quem dominava a máquina escrevia o mundo dos outros. A máquina tinha um som próprio, tac, 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 e depois o sino pequeno no fim da linha. O papel era preso por um rolo. A fita de tinta deixava letras fortes no início e letras fracas no fim. E havia sempre um frasco de corretor com cheiro a solvente. É nesse tipo de ambiente que um homem discreto aprende poder, não o poder de mandar. O poder de fazer acontecer, o poder de saber onde está o documento certo e de o pôr na mesa certa na hora certa. Mas há um ponto inevitável na vida de um homem nascido em 1936, o serviço militar. A tropa, para muitos, era a primeira viagem, a primeira cama fora de casa, o primeiro uniforme, o primeiro corte de cabelo igual ao dos outros, e o primeiro contato com uma máquina maior do que a família. O quartel tinha cheiros que não se esquecem: graxa, sopa rala, fumo de tabaco barato, e o suor preso em lã grossa. Se ele foi mobilizado para a guerra colonial, isso muda tudo.
Porque a guerra não era um rumor distante. Era uma fábrica de ausências, e cada ausência voltava em cartas dobradas, com manchas de umidade e dedos nervosos. As cartas tinham fórmulas repetidas. Estou bem. Não te preocupes. Dá um beijo à mãe. E depois, no fim, uma linha que escapava ao controlo. Hoje ouvi tiros perto. Hoje perdemos um. Hoje não sei quando volto. O que se consegue afirmar com mais segurança é que ele viveu a idade adulta num país que se preparava para arrebentar. A década de 60 em Portugal era uma panela de pressão. A guerra drenava dinheiro e gente. A imigração levava braços para a França, Alemanha, Luxemburgo, e quem ficava aprendia a desenrascar. A imigração, mesmo quando não é dele, entra na vida dele, porque muda as famílias à volta, muda os bairros, muda o dinheiro que aparece de repente em envelopes, notas dobradas cheirando a outro país, e muda a ambição de quem vê um primo voltar com sapatos novos. Muitos saíram do interior para Lisboa, Porto, Setúbal. A cidade prometia trabalho, prometia anonimato e prometia uma coisa rara: escolha. Lisboa, nesses anos, tinha uma luz dura. O Tejo brilhava como metal. Os elétricos rangiam nas curvas. E os prédios guardavam famílias inteiras em quartos pequenos. Havia cheiro a sardinha assada no verão e cheiro a carvão no inverno. Num escritório lisboeta, um homem podia tornar-se indispensável sem ser famoso. Bastava saber lidar com papéis. Bastava saber falar com o contínuo. Bastava saber a diferença entre um despacho e uma circular. E bastava não se exibir. É aqui que a história dele começa a ganhar forma. Não como herói de fotografia, como peça de ligação. Há um tipo de pessoa que entende instituições como se fossem máquinas. Sabe onde a engrenagem emperra? Sabe quem tem a chave do armário? Sabe qual chefe odeia ser contrariado? E sabe qual funcionário faz favores em troca de respeito? Esse tipo de pessoa não precisa de palco. Precisa de tempo. E de um caderno onde nada se perde. O caderno reaparece em relatos de colegas. Um deles descreve páginas cheias de datas, nomes abreviados, números de telefone e pequenas contas feitas a lápis. O lápis era importante, porque o lápis permite apagar, e apagar num país de vigilância é uma forma de respirar. Mas há um documento que contraria o mito do homem invisível. Num recorte de jornal aparece o nome completo, sem destaque, mas aparece. E aparece associado a uma decisão concreta, uma decisão administrativa, daquelas que mudam a vida de alguém sem fazer barulho. O recorte é pequeno, o papel está quebradiço. Se eu o dobro, ele parte. E a tinta já se espalhou um pouco, como se tivesse chorado. O texto fala de uma nomeação, ou de uma transferência, ou de uma comissão. O tipo de coisa que para o público é nada, mas para quem está dentro é tudo. E é aqui que a pergunta começa a morder. Como é que alguém assim, quase invisível, consegue mexer no rumo de instituições? A resposta não está em discursos, está em rotinas. Uma instituição, seja ela pública ou privada, vive de pequenos rituais. A entrada de manhã, o livro de ponto, o carimbo com a data, a pasta de arquivo com elástico gasto, o telefone preto pesado que toca alto. Quem controla a rotina controla o resultado. Quem sabe onde está o processo controla o tempo. E o tempo em burocracia é poder. Vitor Alves, ao que tudo indica, aprendeu isso cedo. Talvez por necessidade, talvez por temperamento. Talvez porque o país não dava espaço para romantismos. Ele parece ter sido disciplinado, não no sentido de obedecer sempre. No sentido de medir consequências, há uma diferença grande entre ser obediente e ser prudente. O obediente cumpre. O prudente escolhe quando cumprir e quando esperar. E esperar, em Portugal antes de 1974, era uma arte. Esperar pela oportunidade. Esperar pelo momento em que a porta abre. Esperar pelo dia em que um superior muda de lugar. Esperar pelo instante em que uma assinatura vale mais do que uma opinião. O 25 de abril ainda não chegou, mas já se sente no ar. Sente-se em conversas mais longas nos cafés? Sente-se em olhares que duram um segundo a mais. Sente-se em pequenas ousadias como uma piada contada baixo. E sente-se no medo que continua lá. Agora, um detalhe doméstico corta a escala grande. Uma mesa de cozinha, provavelmente de fórmica, com marcas de copos. Um cinzeiro cheio. Uma lâmpada fraca pendurada no teto. E um homem a abrir o caderno no fim do dia. Ele escreve com uma caneta que falha. Ele sopra a ponta. Ele risca e volta a escrever. Na página há uma lista de nomes. Alguns com números ao lado. Outros com uma palavra curta, talvez um lembrete. Falar. Levar. Confirmar. Não há poesia ali. Há sobrevivência. A família, se existe já nessa fase, sente o peso. Porque um homem que vive de bastidores leva o trabalho para casa. Leva preocupações que não pode explicar. Leva silêncios. E o silêncio dentro de uma casa pequena ocupa espaço. O país também entra pela janela. Passa em forma de sirenes. Passa em forma de marchas. Passa em forma de notícias que não dizem tudo. E passa em forma de vizinhos que desaparecem por uns dias.
Mas mesmo sem o nome do pai no papel, dá para ver o tipo de mundo. Um mundo onde o filho podia ser empurrado para trabalhar cedo. Um mundo onde a mãe podia fazer contas com moedas pequenas. Um mundo onde a roupa era remendada. E onde um livro era um luxo. Os cursos comerciais, por exemplo, formavam gente para escritórios. Ensinavam contabilidade básica. Ensinavam correspondência. Ensinavam a escrever sem chamar atenção. E havia uma ética implícita. Não fazer ondas. Não deixar rastro emocional. Deixar rastro documental. É por isso que o caderno importa. Porque o caderno é o oposto do rumor. O rumor morre. O caderno fica... Mas até o caderno pode mentir. Pode omitir. Pode ser escrito para ser encontrado. Pode ser escrito para proteger alguém. E é aí que a investigação fica perigosa. Há pessoas que décadas depois juram que ele esteve em certos lugares. Juram que ele participou em reuniões. Juram que ele abriu portas. E quando se pede prova, aparece apenas uma memória. Uma memória é uma coisa quente. Mas não é um documento. O documento, quando aparece, é frio. E às vezes contradiz a memória. Num arquivo institucional, uma ata de reunião tem uma lista de presenças. Os nomes estão alinhados. Alguns com títulos, outros sem nada. E lá está ele, ou alguém com o mesmo nome. A letra é de máquina. Mas há correções à mão, feitas com caneta azul. Uma correção muda um nome, ou muda uma data. E essa pequena correção pode ser a diferença entre estar e não estar. É assim que se constrói um homem de bastidores, com presenças que não se celebram, com ausências que ninguém nota, com assinaturas que resolvem problemas e criam outros. O que se sabe com mais clareza é que ele não foi uma figura de palco, não foi um tribuno, não foi um artista de multidões. O campo dele, pelo rasto que existe, parece ser o da administração e da política prática, a política do papel, a política do telefone, a política do corredor. Isso é uma área onde o mérito raramente vira fama, porque o resultado aparece como se fosse natural, como se a porta sempre tivesse estado aberta, como se o processo sempre tivesse andado, mas alguém empurrou, alguém ligou, alguém insistiu, alguém anotou. O país caminha para 1974 como quem caminha para uma tempestade. E Vitor Alves, ainda jovem adulto, está num ponto em que uma escolha pequena pode definir décadas. Ficar, sair, aceitar um cargo, recusar, assinar, não assinar. A assinatura é um gesto simples, uma caneta, um traço, um nome. Mas num regime fechado, uma assinatura pode ser uma sentença. Para quem recebe e para quem assina, há um episódio contado em surdina por um contemporâneo. Não vem com data exata, não vem com local exato, mas vem com um detalhe que parece verdadeiro. Um envelope pardo fechado com cola, dentro um papel com timbre. E a ordem de fazer algo que ele não queria fazer. O homem abre o envelope com cuidado, não rasga, descola. Como quem quer poder fechar de novo, ele lê, ele não comenta. Ele dobra o papel 2 vezes e guarda no bolso interior do casaco. Esse bolso interior é outro arquivo. Um arquivo de carne. O contemporâneo diz que nessa noite ele escreveu muito no caderno. Escreveu até a mão doer. E no dia seguinte apareceu no trabalho como sempre. Camisa passada, sapatos limpos, cara neutra. Esse tipo de neutralidade tem um preço. E o preço costuma ser pago em casa, ou no corpo. O corpo guarda o que a boca não diz. Insônia, dor de estômago, cigarros a mais, café a mais. E uma irritação que não encontra alvo. A história dele, até aqui, é a história de um país que ensinou as pessoas a serem úteis e discretas. E ele parece ter sido isso. Útil, discreto. E, por isso mesmo, perigoso para quem gosta de controlar tudo. Porque o discreto circula, o discreto ouve, o discreto sabe. E o discreto, se um dia decidir falar, tem nomes, datas e números. O caderno, gasto nas pontas, é quase uma metáfora física dessa ameaça. Não precisa de ser bonito, precisa de ser verdadeiro. Mas a verdade com ele é sempre parcial. Há lacunas que não são acidente, são escolha. E é aqui que a história ganha a sua primeira atenção real. Há um Vitor Alves que aparece em papéis, há um Vitor Alves que aparece em memórias, e há um Vitor Alves que parece ter trabalhado para que os dois nunca coincidissem totalmente. No fim desta fase da vida, antes de qualquer grande notoriedade, fica uma imagem simples. Um homem a fechar uma gaveta. A gaveta tem pastas penduradas. Cada pasta tem uma etiqueta escrita à mão. Ele passa o dedo por cima das etiquetas, como quem conta. Depois fecha e roda a chave. A chave fica no bolso. E o bolso fica fechado. Anos mais tarde, quando se tenta reconstruir quem ele foi, é essa chave que falta, porque sem ela muita coisa fica trancada. E o tempo paciente vai apagando testemunhas. O primeiro rastro sólido da vida adulta dele não vem de uma fotografia, vem de um número. Um número de processo, escrito a lápis no canto superior de uma folha. A folha tem timbre. O timbre é pesado, cheio de linhas e brasões. O papel é mais grosso do que o comum.
e cheira a armário fechado. O texto é curto. Diz que um funcionário é colocado em comissão de serviço. Diz a data de início, diz o local. E termina com 2 assinaturas. Uma delas é ilegível, a outra é a dele, curta, sem enfeites. Como se a mão quisesse sair dali depressa. É assim que ele entra no mundo que decide destinos. Não entra pela porta da frente, entra pela porta do arquivo. Nessa época, um arquivo não era um lugar silencioso. Era um lugar de passos, passos de sapatos duros no soalho, passos apressados de contínuos com maços de papéis, e passos lentos de chefes que vinham ver se o trabalho andava. As pastas tinham elásticos gastos, os cantos estavam dobrados, havia pó fino em tudo, e havia um cheiro constante a tinta antiga e cola. O trabalho começava cedo. O relógio de parede marcava as horas com um estalo seco. Às 8h30 o telefone já tocava. E cada toque era um pedido, ou uma ordem. Preciso do processo do Sr. X. Preciso da certidão até o meio-dia. Preciso que isto suba hoje. Subir era uma palavra prática. Subir era passar de uma mesa para outra. Subir era atravessar um corredor. Subir era chegar a alguém que tinha caneta e autoridade. E ali no meio estava Vitor Alves. Ele não era o homem da caneta final. Era o homem que fazia a caneta chegar ao papel certo. Ele aprendia depressa quem atrasava tudo. Havia o funcionário que guardava processos na gaveta para ganhar tempo. Havia o chefe que devolvia tudo por causa de uma vírgula. Havia o colega que prometia e depois desaparecia para fumar. Ele não discutia, ele anotava. O caderno era pequeno, cabia no bolso do casaco. As capas já estavam moles. As folhas tinham marcas de dedos. E havia páginas com cantos dobrados como sinais. Ele escrevia nomes abreviados. Escrevia horas, escrevia números de telefone, e escrevia pequenas setas como se desenhasse caminhos. Às vezes bastava um caminho. Um processo podia ficar parado semanas por falta de um papel, uma certidão, uma guia, uma declaração, um carimbo. O carimbo era um objeto de borracha e madeira. Ficava numa almofada de tinta, a tinta manchava os dedos, e os dedos manchavam o papel. Havia carimbos com datas, havia carimbos com palavras. Havia carimbos que diziam recebido, havia carimbos que diziam deferido, e havia carimbos que diziam indeferido. Um indeferido podia destruir um plano de vida, um emprego, uma casa, uma licença, uma viagem. Ele via isso todos os dias. E por isso tratava o papel como se fosse vidro. O país lá fora parecia imóvel, mas por dentro já tremia. A guerra continuava a engolir rapazes. Os jornais falavam pouco, as famílias falavam menos, e as cartas chegavam com selos de longe. No escritório, essas ausências viravam números, listas, mapas, guias de transporte, pedidos de baixa, pedidos de transferência. E cada pedido tinha uma história escondida. Um pai que queria o filho mais perto, uma mãe que não dormia, um rapaz que voltava diferente. Ou que não voltava. Vitor Alves não escrevia discursos, mas lia tudo. E quem lê tudo começa a ver padrões. Ele percebia que a máquina do Estado tinha fome de papel, e que a fome nunca acabava. Quanto mais papel entrava, mais papel era pedido. Havia uma regra não escrita. Quem dominava o fluxo dominava o resultado. Ele começou a construir uma rede, não uma rede de grandes nomes, uma rede de pessoas úteis. O contínuo que sabia onde estava a chave do armário, a telefonista que sabia quem estava no gabinete, o funcionário do protocolo que aceitava um documento fora de horas, o motorista que fazia uma entrega extra no fim do dia. Ele tratava essas pessoas com respeito, não com intimidade, com respeito. Um bom dia dito no momento certo, um obrigado dito sem ironia, um favor devolvido com precisão. E isso, num ambiente de hierarquia rígida, era raro. Muita gente mandava. Pouca gente reconhecia. Ele reconhecia e guardava. O caderno registrava tudo, não como confissão, como ferramenta. Há um testemunho que o descreve a contar moedas no bolso. Moedas pequenas. Escudos gastos. Ele contava 2 vezes antes de comprar café. O café era fraco, servido em chávenas grossas. O balcão tinha marcas de copos. E o rádio tocava baixo. Ali, no café, falava-se com frases curtas. Ninguém queria ser ouvido. Ninguém queria repetir. Ele ouvia. E não comentava. O primeiro grande salto dele parece ter vindo de uma crise pequena. Uma crise de papel. Uma crise de prazo. Um despacho tinha de sair naquele dia. Sem o despacho, uma obra parava. Sem a obra, havia penalizações. Sem as penalizações, alguém perdia a cadeira. O problema era simples e cruel. Faltava uma assinatura intermédia. O chefe intermédio estava fora. E ninguém queria assumir. O relógio avançava, o telefone tocava, e o corredor enchia-se de passos. Vitor Alves abriu uma pasta, depois outra, depois outra. Ele procurou um documento antigo, um precedente. Ele encontrou uma circular, uma folha datilografada com margens estreitas. No topo, uma data. No fim, uma frase que resolvia tudo.
A frase dizia que, na ausência do titular, o substituto legal podia assinar, dizia o nome do substituto e dizia a base legal. Ele não inventou nada, ele apenas encontrou, ele levou a circular ao gabinete certo, bateu a porta, entrou, pousou a folha na mesa e apontou com o dedo. O substituto leu, fez uma pausa, olhou para ele e perguntou apenas uma coisa. Tenha certeza? Vitor Alves não respondeu com bravata, ele respondeu com o papel. Ele mostrou a linha, ele mostrou a data, ele mostrou a rubrica. O substituto assinou, o despacho saiu, a obra não parou e ninguém aplaudiu, mas alguém reparou. A partir daí, o nome dele começou a aparecer em lugares discretos, em listas internas, em notas de serviço, em pequenas nomeações. Nada disso era notícia, mas era poder. O poder dele não vinha de mandar, vinha de desbloquear. E desbloquear, num país de portas fechadas, era uma forma de influência. Os anos avançavam, e com eles avançava também a tensão. Havia reuniões em salas com cortinas pesadas, havia cinzeiros cheios, havia copos de água intocados, e havia frases que terminavam a meio. Ele estava presente em algumas dessas reuniões, não como protagonista, como secretário, como técnico, como alguém que tomava nota. Tomar nota era perigoso, porque a nota fica, e o que fica pode ser usado. Ele escrevia com letra pequena, às vezes a lápis, às vezes com caneta azul. E quando alguém dizia algo sensível, ele não escrevia a frase inteira. Ele escrevia um sinal, uma palavra, um número. O suficiente para lembrar, não o suficiente para incriminar. Essa prudência não era cobardia, era cálculo. Havia sempre o medo de um papel cair na mão errada, um papel esquecido numa mesa, um papel copiado, um papel levado. As fotocopiadoras começavam a aparecer, máquinas grandes, barulhentas, com luz forte. O papel saía quente, uma cópia podia multiplicar um problema. E ele sabia disso. Por isso, quando precisava de copiar algo, ele controlava o percurso. Ele esperava ao lado da máquina, ele contava as folhas, ele recolhia tudo e guardava. Guardava em pastas, guardava em gavetas, guardava no caderno. O caderno nessa fase já não era só agenda, era mapa. E o mapa levava a uma escolha. A escolha não aparece escrita num documento único. A escolha ela aparece em sinais, em mudanças de local, em mudanças de função, em mudanças de pessoas à volta. Ele passa a ser chamado para resolver urgências, urgências de prazos, urgências de conflitos, urgências de comunicação entre departamentos que não se falavam. Havia departamentos que se odiavam, havia chefes que não se suportavam, havia vaidades, havia medo e havia carreiras em jogo. Ele entrava nesses conflitos como quem entra numa oficina sem levantar a voz, sem fazer teatro, com ferramentas. A ferramenta principal era a pergunta certa. Quem tem o original? Quem recebeu primeiro? Qual é o número do processo? Quem assinou a última vez? Essas perguntas mudavam o ambiente, porque obrigavam as pessoas a sair do rumor e a entrar no facto. E o facto em papel tem peso. Um dia aparece um caso que o marca. Um caso de transferência de um funcionário, um homem com família, com filhos. Com uma casa paga a prestações, a transferência era para longe e vinha com urgência, sem explicação clara, só com uma frase seca. Por conveniência de serviço, essa frase era uma faca. Cortava sem mostrar sangue. O funcionário veio ao corredor, esperou. As mãos tremiam. Ele segurava um chapéu, o chapéu estava amassado. Quando finalmente entrou, não entrou a pedir. Entrou a implorar. Diga-me o que fiz. Vitor Alves não tinha poder para anular, mas tinha poder para ver. E ver já era muito. Ele pediu o processo veio com folhas faltando. Havia referências a anexos que não estavam lá. Havia uma nota manuscrita sem assinatura. Ele percebeu o truque. Sem anexos não havia defesa. Sem defesa, a decisão parecia limpa. Ele fez o que sabia fazer. Reconstruiu o caminho. Foi ao protocolo, viu o livro de entradas. O livro era grande, capa dura. As páginas tinham linhas. A tinta estava desbotada. Ele encontrou a entrada do dia. Encontrou o número. Encontrou a descrição. E encontrou uma coisa estranha. O anexo estava registrado, mas não estava no processo. Ele foi ao arquivo, pediu a caixa do mês. A caixa cheirava a papel velho. Tinha pó nas bordas, ele abriu, folheou e encontrou o anexo. Era uma carta. Uma carta curta, sem timbre, mas com uma assinatura reconhecível. A carta acusava o funcionário de falar demais, de comentar coisas fora do lugar, de ter ouvido o que não devia. Não havia prova. Havia medo. Vitor Alves ficou com a carta na mão. E ali por um segundo ele não era só técnico. Era homem. Ele podia devolver a carta ao processo e deixar a máquina esmagar. Ou podia atrasar, ou podia procurar uma forma de suavizar. Ele escolheu uma terceira via. Ele levou a carta a quem podia decidir.
Não ao chefe mais alto, ao chefe mais pragmático. Ele entrou no gabinete. O gabinete tinha uma secretária pesada, tinha um calendário na parede, tinha um cinzeiro com cinza fria. Ele pousou a carta. Não fez discurso. Disse apenas: "Isto está fora do processo." O chefe leu. Fez uma cara de quem já sabia. E perguntou: "E então?" Vitor Alves apontou para o livro de entradas. Apontou para o registro do anexo. E disse: "Se isto aparecer depois, parece manipulação." A palavra manipulação não foi dita com raiva. Foi dita como aviso técnico, como quem fala de um curto-circuito. O chefe ficou em silêncio. Depois pegou numa caneta, escreveu uma nota e mandou chamar alguém. A transferência não foi anulada, mas foi adiada. E no adiamento abriu-se espaço para negociação. O funcionário acabou por ir, mas foi para um lugar menos distante. E com condições melhores. Não foi vitória. Foi redução de dano. E isso para alguém como Vitor Alves era uma forma de ética, não a ética dos slogans. A ética do possível. Nessa noite ele chegou à casa tarde. A rua estava úmida. Havia cheiro a terra molhada. Os candeeiros faziam poças de luz. Ele tirou o casaco, pousou as chaves e abriu o caderno na mesa. A mesa tinha marcas de faca, tinha uma toalha fina e tinha um copo com água. Ele escreveu a data, escreveu o número do processo, escreveu 2 nomes e depois parou. Ficou a olhar para a página, como se a página pudesse responder. A vida íntima dele nessa fase parece feita de intervalos entre telefonemas, intervalos entre urgências, intervalos entre decisões que não eram dele, mas passavam por ele. Quem vive assim aprende a não prometer, aprende a não planear férias, aprende a não dizer vou estar, porque nunca sabe. E, no entanto, é nessa instabilidade que ele encontra o seu lugar. Ele torna-se o homem a quem ligam quando tudo falha. O homem que sabe onde está o papel, o homem que sabe quem pode assinar, o homem que sabe como contornar sem quebrar. Mas contornar tem custo, porque cada contorno deixa rasto, e o rasto pode ser usado contra quem o fez. A certa altura surge uma proposta, uma mudança de função. Mais perto do centro, mais perto de decisões visíveis, a proposta vem num papel simples, uma nota interna, com data, com assunto. E com uma frase que parece inocente: solicita-se a sua disponibilidade. Disponibilidade era outra faca, porque dizer sim era entrar num jogo maior, e dizer não era ficar marcado. Ele não respondeu de imediato. Ele levou o papel para casa, dobrou, guardou no bolso interior, e só depois, já sozinho, abriu o caderno. Ele fez uma lista, prós, contras, nomes, riscos. Ele sabia que quanto mais perto do centro, mais luz. E mais luz significa mais olhos. E mais olhos significam mais perigo. Mas também sabia outra coisa. No bastidor, ele resolvia. No centro, ele podia impedir. Impedir decisões injustas. Impedir atropelos. Impedir que alguém fosse esmagado sem defesa. Essa era a aposta. E era irreversível. Ele aceitou. A aceitação não foi um gesto heróico. Foi um gesto burocrático. Uma assinatura num termo. Uma data. Uma rubrica. No dia em que começou a nova função, o ambiente mudou. O corredor era mais largo, o chão era encerado, as portas tinham placas, e havia guardas à entrada. O som também era outro, menos vozes, mais silêncio. Um silêncio de gente que sabe que pode ser ouvida. Ele recebeu uma secretária, recebeu um telefone com linha direta, recebeu uma pilha de dossiês. Os dossiês vinham com fitas, alguns com selo, alguns com a palavra reservado escrita a lápis. Ele abriu o primeiro, leu, fechou. Abriu o segundo, leu, fechou. E percebeu que agora não lidava só com rotinas. Lidava com decisões que podiam fechar portas para sempre. Uma licença negada, um contrato cancelado, uma nomeação feita, uma exoneração assinada. E cada uma dessas coisas tinha gente por trás. Gente com rosto, gente com filhos, gente com medo. Ele começou a ser visto, não em jornais, mas dentro da máquina. Começaram a cumprimentá-lo com mais cuidado. Começaram a medir as palavras perto dele. Começaram a pedir-lhe opinião. E pedir opinião era uma armadilha. Porque opinião cria autoria. E autoria cria responsabilidade. Ele respondia com factos, com números, com prazos, com referências a circulares. Era a forma dele de não se expor. E ao mesmo tempo de influenciar. Mas a máquina não gosta de gente que influencia sem pertencer a um grupo. A máquina gosta de lealdades claras, de alinhamentos, de etiquetas. Ele não dava etiqueta. Ele dava solução. E isso irritava. Há um episódio que aparece em 2 versões. Uma versão diz que ele travou uma decisão absurda. Outra versão diz que ele apenas executou o que lhe mandaram. O que existe de concreto é uma ata. Uma ata com data, com lista de presentes. E com um parágrafo sublinhado à caneta, o parágrafo fala de uma deliberação, fala de um prazo de 48 horas, fala de uma assinatura necessária. No fim, há uma nota manuscrita. A nota diz:
conforme instruções superiores, proceder. Não diz quem deu as instruções, não diz quais. E não diz se alguém discordou. Mas há uma coisa estranha. Ao lado dessa nota há uma pequena marca, uma espécie de traço curto, como um sinal pessoal. O mesmo traço aparece em outros papéis ligados a ele, como se fosse uma forma de dizer eu vi, eu estive aqui. Eu não concordei, mas vi. Nessa semana ele quase não dorme. O telefone toca tarde, toca cedo, toca a horas impróprias. Ele atende com voz baixa. Diz sim, diz vou ver, diz envio já. E depois escreve no caderno, sempre no caderno. O caderno, nessa fase, já tem páginas mais escuras, não de tinta, de uso, de dedos, de suor. Há uma noite em que ele rasga uma folha. Rasga com cuidado, não faz barulho, dobra o pedaço e guarda. Esse gesto é pequeno, mas é um alarme. Porque quem rasga uma folha está a decidir o que não pode ficar. E o que não pode ficar costuma ser o mais importante. O país aproxima-se de um ponto de ruptura, isso sente-se até no papel. Os documentos começam a circular com mais urgência, os prazos encurtam, as ordens vêm mais secas, e as pessoas falam com menos paciência. Há mais reuniões, mais telefonemas, mais recados entregues à mão. E há também mais medo. Um medo que não se diz, mas que se vê, vê-se nas mãos que tremem ao assinar, vê-se nos olhos que evitam contato, vê-se nos corredores vazios ao fim do dia. Vitor Alves, no meio disso, tenta manter o método. Ele chega cedo, ele organiza, ele faz listas, ele confirma. Mas o método começa a falhar. Não por incompetência, por excesso de pressão. Quando tudo acelera, até o melhor arquivo vira labirinto. Num dia específico, ele recebe um dossiê com capa vermelha. A capa é mais rígida, tem um selo e tem um número escrito a caneta preta. Ele abre, lê a primeira página e fecha de imediato. Ele olha para a porta, como se esperasse alguém. Depois abre de novo. Lá dentro há nomes, há moradas, há referências a relatórios, há pedidos de ação. Ele percebe que aquele dossiê não é rotina, é risco. Ele leva o dossiê ao gabinete de um superior. O superior não o manda sentar. Fica de pé, lê por alto e diz: isto tem de andar. Vitor Alves pergunta uma coisa, só uma. Com base em quê? O superior levanta os olhos e responde com frieza. Com base no que está aqui. Isso não era resposta, era ameaça. Ele sai do gabinete com o dossiê na mão. O corredor parece mais comprido. O som dos passos parece mais alto. Ele volta à sua mesa, pousa o dossiê e abre o caderno. Escreve a data, escreve o número, escreve 3 iniciais. Depois, em vez de escrever mais, ele fica parado, a caneta suspensa, a ponta quase a tocar no papel. Ali está o conflito dele. Ficar no bastidor e ser eficaz? Ou assumir a autoria e carregar o peso? Se ele executa, ele protege-se. Se ele questiona, ele expõe-se. E expor-se naquele tempo podia custar emprego. Podia custar liberdade, podia custar paz. Ele não faz um gesto grande. Ele faz um gesto técnico. Ele procura a base legal. Procura a circular. Procura o despacho anterior. Procura o precedente. Ele encontra uma falha. Uma data que não bate. Um número de referência incompleto. Um anexo que devia existir e não existe. Ele anota a falha. E leva a falha ao superior. Não leva como acusação. Leva como problema. Como risco para a própria instituição. O superior olha. Finge desinteresse, mas o olhar muda. Porque uma falha documental pode derrubar uma decisão. Pode criar escândalo. Pode criar processo. E ninguém quer processo. O dossiê é devolvido para correção. Ganha tempo. Ganha espaço. E nesse espaço algumas coisas mudam. Não se sabe exatamente o que mudou. Porque os papéis seguintes já não estão completos. Há páginas que faltam. Há anexos que não aparecem. Há referências a conversas que não foram registradas. Mas há um resultado. O resultado é que a ação prevista não acontece como estava escrita. Acontece de outra forma. Mais suave, menos visível, menos destrutiva. E isso tem assinatura, ou tem ausência de assinatura. É aqui que nasce a história que o persegue. A história de uma decisão importante atribuída a ele, e a suspeita de que ele apenas levou o peso. Anos depois, alguém diz que o autor real foi outro. Um homem com mais poder. Um homem que não queria ficar com a mancha. E Vitor Alves, por disciplina ou por lealdade, aceitou, não reclamou, não desmentiu, não fez barulho. O que existe como pista é o caderno. E no caderno, nessa semana, há um buraco. As páginas saltam. Há uma sequência de datas. Depois falta uma... Depois volta. A falta não prova nada, mas grita. Porque ele anotava tudo. E quando alguém que anota tudo deixa de anotar, é porque algo aconteceu. Nessa altura, ele já não é apenas um funcionário eficiente, ele é um homem que sabe demais. E que, por isso, tem de escolher todos os dias o que guardar e o que apagar. O tempo começa a correr contra ele. Não o tempo do relógio. O tempo das mudanças. As pessoas mudam de lugar.
Os chefes caem, outros sobem. E cada mudança pode transformar um aliado em inimigo. Ele sente isso na pele. Sente nos cumprimentos que ficam frios. Sente nos convites que deixam de chegar. Sente nos processos que lhe passam ao lado. E mesmo assim ele continua. Porque parar para alguém como ele é perder o chão. Numa manhã de chuva fina, ele entra no edifício e vê um grupo junto à entrada. Falam baixo. Param quando ele passa. Um deles olha para o chão. Ele sobe as escadas. O corrimão está frio. A luz do corredor pisca. Na sua mesa há um envelope sem remetente. Papel pardo, fechado com cola, sem carimbo. Ele abre com cuidado. Descola, não rasga. Lá dentro há uma folha dobrada, sem timbre. Só texto. O texto é curto. 2 linhas. Não se meta onde não é chamado. Há olhos em todo o lado. Ele lê. Dobra. Guarda no bolso interior. E não diz a ninguém. Depois abre o caderno. Escreve a data. E escreve apenas uma palavra. Envelope. Nada mais? Esse é o momento em que a primeira grande escolha dele fica completa. Ele já não está só a gerir papéis. Ele está a gerir perigo. E quando um homem começa a gerir perigo, a vida deixa de ser apenas trabalho. Passa a ser vigilância. Ele passa a olhar para trás na rua. Passa a mudar de caminho. Passa a não falar ao telefone sobre certos assuntos. E ao mesmo tempo continua a fazer o que sempre fez. Fazer andar, fazer subir, fazer chegar. Porque a máquina não para. E porque se ele sair, outro entra. Talvez pior, talvez mais obediente, talvez menos cuidadoso. Ele fica... E ao ficar, arrisca. O risco não é só profissional, é íntimo. Em casa ele fala menos, come menos, fuma mais. O cinzeiro enche-se depressa. Ele lava as mãos por hábito, como se quisesse tirar a tinta que não se vê, como se quisesse tirar o cheiro do arquivo, e, antes de dormir, abre o caderno mais uma vez. Confere nomes, confere números, confere datas. Como se, ao alinhar o mundo no papel, pudesse impedir o mundo de cair, mas há coisas que o papel não segura. Há decisões que já estão a ser tomadas noutro nível. Há forças que já se movem fora do alcance dele. E quando essas forças chegarem, vão exigir rostos. Vão exigir assinaturas. Vão exigir culpados. Ele sabe disso. E por isso, naquela fase, ele começa a preparar-se, não com discursos, com organização. Ele separa pastas, ele duplica referências, ele cria listas de contactos, ele memoriza rotas dentro do edifício, ele torna-se ainda mais discreto, ainda mais preciso. E é essa precisão que o coloca, sem querer, no lugar onde a história vai bater com mais força. Porque quando o país mudar de repente, vai haver um instante em que alguém vai perguntar: quem sabe onde está o processo? Quem tem a chave? Quem consegue fazer isto andar hoje? E, nesse instante, o homem que quase não aparece nos grandes livros vai ser chamado pelo nome, não para ser celebrado, para ser usado, e no caderno, já gasto nas pontas, ele deixa espaço em branco, como se esperasse a próxima data, como se soubesse que o pior ainda não tinha sido escrito. O dia em que o país muda não começa com um clarim. Começa com um telefone a tocar cedo demais. O toque é curto, insistente. Como se a linha estivesse nervosa, Vitor Alves atende sem dizer o nome. Do outro lado, uma voz pede uma coisa simples. Venha já. E desliga. Ele veste a camisa ainda úmida do ferro. A gola arranha o pescoço. No bolso interior do casaco, o caderno faz volume. Ele confirma com a mão. Está lá. Na rua, o ar tem cheiro a gasóleo frio. Há um silêncio estranho nos prédios. E há passos apressados que não combinam com a hora. No edifício, o guarda não faz a piada de sempre. Só levanta a cancela. Os olhos dele estão vermelhos. Como se não tivesse dormido. O corredor está cheio de gente. Gente que normalmente não se cruza. Chefes com gravatas tortas. Contínuos com maços de papel presos ao peito. Um homem de gabardina que não tira o chapéu. As portas abrem e fecham com força. Há vozes que sobem. E há vozes que morrem antes de virar esquina. Na mesa dele, alguém deixou 3 dossiês. Sem capa. Só folhas presas com agrafos. No topo, carimbos recentes. A tinta ainda brilha. Ele lê os assuntos. Mobilização. Transferências. Segurança de instalações. Tudo com prazos de horas. Ele abre o caderno. Escreve a data. Escreve 3 nomes. E desenha uma seta para um número de telefone. O telefone toca de novo. Agora é a linha direta. A voz do outro lado não pede. Ordena. Preciso das listas completas. Preciso das chaves do arquivo. Preciso do livro de protocolo. Ele responde com 2 palavras. Vou buscar. E levanta-se. O arquivo naquele dia parece menor. As estantes estão mais apertadas. O pó levanta-se com cada pasta puxada. E o cheiro à cola antiga fica mais forte. Ele procura caixas por mês. Procura por assunto. Procura por número. As mãos dele ficam cinzentas de pó. Uma pasta cai. As folhas espalham-se no chão. Ele ajoelha-se e vê uma coisa que não devia estar ali. Uma folha sem timbre, datilografada, com uma lista de nomes. E ao lado de cada nome, uma palavra curta. Vigiado. Suspeito.
Prioridade. Ele não lê tudo, ele lê o suficiente. E o suficiente já pesa. Ele junta as folhas, alinha as margens e prende com um clipe. O clipe é velho, morde o papel. Ele leva a pasta para cima. O corredor está mais quente. Cheira a suor e tabaco. Alguém fuma sem se esconder. No gabinete do superior há gente a mais. Um mapa aberto em cima da mesa. Copos de água com marcas de dedos. E um rádio baixo quase colado à parede. A voz do rádio falha. Depois volta. Diz palavras que não eram ditas ali. Diz nomes de unidades. Diz ordens. Diz que há movimento. Ninguém comenta, mas todos ouvem. Vitor Alves pousa a pasta, aponta para a folha sem timbre. Não acusa, só pergunta. Isto está validado por quem? O superior não olha para a folha, olha para ele. E responde com uma frase que não é resposta. Hoje não há tempo para escrúpulos. Ele sente a garganta seca, mas não recua. Ele abre o caderno, mostra uma anotação antiga, um número de circular, uma referência legal. Sem base, isto cai depois? E cai em cima de quem assinou. A palavra assinou fica no ar, como um objeto pesado. O superior pega na folha, lê 2 linhas e faz um gesto pequeno. Um gesto de quem percebe o risco. Traga-me o original do pedido. E o registro de entrada. Vitor Alves sai, e o corredor parece ainda mais comprido. No protocolo, o livro de entradas está aberto. A capa dura tem uma mancha de café. As páginas estão onduladas. Como se tivessem apanhado umidade, ele passa o dedo pelas linhas. Procura a data, procura o assunto. E encontra, há um número, há uma descrição vaga, e há uma rubrica que não reconhece. Ele copia a rubrica no caderno, traço por traço, como se copiasse uma impressão digital. Depois pede o maço do dia. O funcionário do protocolo hesita, olha para os lados e entrega. O maço tem elástico. O elástico está gasto e cheira a borracha velha. Ele abre, folheia e encontra o pedido. Mas falta uma página. O pedido refere um anexo. O anexo não está, e sem anexo a ordem fica nua. Ele fecha o maço e sente um olhar nas costas. Um homem encostado à parede, mãos nos bolsos, sem crachá visível, olhos fixos nele. Vitor Alves não pergunta quem é, só pega no maço e anda. No arquivo, ele procura a caixa de anexos. Há caixas que ninguém abre há meses. As tampas rangem. O pó cola-se ao suor. Ele encontra o anexo. Está dobrado em 4. E tem uma marca de dedo com tinta azul. O anexo é um relatório curto, cheio de frases vagas. E termina com uma recomendação. Proceder com urgência. Não há factos, não há datas. Não há testemunhos. Só uma recomendação. Ele leva tudo ao gabinete. Pousa o relatório, pousa o registro e espera. O superior lê. E a cara dele muda. Não por compaixão, por medo de papel mal feito. Quem escreveu isto? Quem rubricou? Vitor Alves abre o caderno, mostra a rubrica copiada. E diz o que sabe. Não é de cá. Não é das nossas mãos. O superior respira fundo e faz uma coisa que ninguém esperava. Pega no telefone, liga para outro gabinete, fala baixo e usa palavras que não se escrevem. Quando desliga, olha para Vitor Alves e dá uma ordem diferente. Não sai nada sem assinatura nominal e sem anexo completo. Isso muda tudo, porque assinatura nominal cria dono e dono cria responsabilidade. Vitor Alves volta à mesa e começa a montar um circuito. Quem recebe, quem registra, quem copia, quem guarda o original. Ele escreve no caderno como se desenhasse um mapa de fuga. Nomes, horas, portas, chaves. A fotocopiadora trabalha sem parar. A luz forte pisca. O papel sai quente. E o cheiro a toner enche o corredor. Ele fica ao lado da máquina. Conta folhas. Confere carimbos. E recolhe tudo. Um contínuo tenta levar um maço sem registro. Ele estende a mão. Não toca no homem. Toca no papel. Falta o protocolo. O contínuo faz uma cara de raiva. Mas volta. E registra. Nesse dia o poder dele é isso. Um carimbo. Uma linha no livro. Uma folha que não desaparece. Ao fim da manhã chegam ordens novas. Agora já não são só listas. São nomes para afastar. Nomes para suspender. Nomes para interrogar. Os nomes vêm em papel fino. Quase transparente. Como se o papel também tivesse medo. Ele lê um nome que conhece. Um homem que lhe trouxe café em dias difíceis. Um homem que nunca levantou a voz. O nome está ali. E ao lado uma palavra. Retirar. Ele sente um aperto no estômago. E faz o que sempre fez. Procura o processo. O processo desse homem está incompleto. Faltam anexos, faltam despachos, falta a base. Ele anota. E leva a falha ao superior. Outra vez. O superior está mais pálido. O cinzeiro está cheio. E a cinza no chão. Vitor Alves não fala do homem. Fala do papel. Sem isto é ilegal. E amanhã alguém pergunta. O superior olha para a porta. Como se esperasse alguém entrar. Depois olha para o papel. E faz um gesto de cansaço. Dê-me uma alternativa. Alternativa.
A palavra abre uma fresta. Vitor Alves sugere uma coisa pequena, uma suspensão temporária, com prazo, com revisão, com base escrita. Não salva o homem, mas impede o desaparecimento sem rasto. O superior assina. A caneta treme e a assinatura fica torta. Vitor Alves pega no papel assinado e sente o peso, porque agora há um documento que existe, e o que existe pode ser usado. No corredor, o homem de gabardina ainda está lá. Agora está mais perto. E sorri sem mostrar dentes. Trabalha bem? A frase é dita como elogio, mas soa aviso. Vitor Alves não responde. Passa. E entra na sala de cópias. Lá dentro, o barulho da máquina abafa tudo. Ele abre o caderno e escreve 2 palavras. Gabardina. Perto. Depois fecha e guarda. À tarde, a tensão muda de forma. Já não é só pressa, é disputa. 2 departamentos dão ordens contrárias, um quer acelerar, outro quer travar, e ambos querem que a culpa fique no meio. Chamam Vitor Alves para uma sala pequena, uma mesa, 4 cadeiras, uma janela fechada, o ar está parado. Cheira a papel e suor. Um chefe fala alto, outro fala baixo, e ambos olham para ele no fim. Faça andar, não faça andar. Ele pede o que sempre pede. Qual é o número do processo? Qual é a base? Quem assina? O chefe que fala alto bate com a mão na mesa. A madeira estala. Não seja difícil. Vitor Alves abre uma pasta. Mostra uma circular. Mostra uma data. Mostra uma linha sublinhada. Sem isto não passa. E se passar, volta. O chefe que fala baixo não diz nada. Só observa. E é esse silêncio que assusta mais. No fim, decidem uma solução de compromisso. Uma ordem sai. Mas sai com condicionantes. Sai com prazo. Sai com revisão. Parece pouco. Mas naquele dia pouco era muito. Quando ele volta à mesa, encontra um recado. Papel pequeno. Escrito à mão. Sem assinatura. Querem o seu nome numa ata? Ele lê. E sente o corpo ficar frio. Ata é memória oficial. A ata é prova. Ata é arma. Ele vai à sala onde a ata está a ser redigida. Uma máquina de escrever bate rápido. Tac, tac, tac. O som enche a sala. A secretária tem dedos manchados de tinta e um copo de água com limão ao lado. O presidente da reunião aponta para uma linha. Assine aqui como redator. Vitor Alves olha para a linha e vê o que está a acontecer. Querem que ele seja o dono do texto? Querem que ele seja o nome que fica... Ele pede para ler. Lê devagar, frase por frase. E encontra uma omissão. Uma decisão foi tomada. Mas não está registrada. Só aparece o resultado. Sem discussão. Sem votos. Sem reservas. Ele levanta os olhos e diz com calma. Falta a deliberação completa. O presidente franze a testa. Não complique. Vitor Alves aponta para o papel e diz a frase que o protege e acusa ao mesmo tempo. Se faltar, amanhã dizem que nunca aconteceu. E dizem que eu inventei. O silêncio cai. A máquina de escrever para. O tac-tac-tac morre. O presidente respira. E manda acrescentar. Não tudo, mas o suficiente. Uma linha entra, uma linha que diz que houve divergências, uma linha que diz que houve reservas, sem nomes, mas com existência. Vitor Alves assina. A assinatura é curta, sem enfeites, e a mão dele não treme. Quando sai, o corredor está mais vazio, as luzes parecem mais fracas, e o som dos passos ecoa. Na casa de banho, ele lava as mãos. A água é fria, o sabão é áspero. Ele esfrega como se tirasse tinta invisível. No espelho, vê olheiras. Vê um homem que envelheceu em semanas. À noite, em casa, ele não liga o rádio. Ele come pão com queijo. O queijo está seco nas bordas. E o pão esfarela na toalha. Ele abre o caderno. As páginas estão cheias, mas há um espaço em branco no meio. Um buraco que ele ainda não preencheu. Ele pega na caneta e escreve o que não escreveu no dia do dossiê vermelho. Escreve nomes, escreve horas, escreve a rubrica estranha. Depois para e risca uma linha, como se apagasse um caminho. Ele ouve um carro passar devagar na rua. O som do motor fica mais tempo do que devia. Depois vai embora. No dia seguinte, o edifício tem outra cara. Há mais guardas, há mais controlo. E há mais gente a fingir normalidade. Vitor Alves recebe um pedido para entregar um processo fora do circuito. Sem protocolo, sem registro, só entrega em mão. O pedido vem com um nome de peso. Um nome que abre portas. Ele segura o papel. Sente a textura fina e sente o perigo. Ele responde com uma pergunta. Assina quem recebe? Do outro lado, irritação. Não seja burocrata. Ele insiste. Sem recibo não sai. Há uma pausa. Depois aceitam. Mandam um contínuo com um papel de recibo. O contínuo chega. O papel é branco, sem timbre. Mas tem uma frase escrita à pressa. Recebi o processo número... Falta o número. Falta a data. Falta o nome completo. Vitor Alves pega numa caneta, preenche tudo e pede assinatura legível. O contínuo assina. A letra é grande. E a mão treme.
Ele entrega o processo e guarda o recibo no caderno. Dobra com cuidado, como se fosse dinheiro. Dias depois, esse recibo salva-o. Alguém pergunta onde foi parar o processo. Alguém acusa. Alguém quer um culpado. Vitor Alves abre o caderno, tira o recibo, pousa na mesa e aponta. A acusação morre ali, não por justiça, por papel. Mas o preço vem noutra forma. Começam a afastá-lo de certas reuniões. Começam a não o chamar. Começam a dizer que ele é difícil. Difícil, naquele tempo, era uma palavra perigosa. Era quase uma sentença. Ele sente isso quando entra numa sala e as conversas param. Sente quando um chefe não responde ao bom dia. Sente quando um colega desvia o olhar. Mesmo assim, o trabalho não diminui. A máquina continua a pedir. E ele continua a entregar. Numa tarde, chega uma ordem para destruir documentos antigos. Uma limpeza. Uma reorganização. Uma palavra bonita para apagar. A ordem vem em papel oficial. Com timbre, com data. E com uma lista de séries documentais, ele lê a lista. E vê coisas que não deviam ser destruídas. Atas. Registros de entrada. Correspondência sensível. Ele leva a ordem ao arquivo. E fica sozinho entre estantes. O silêncio ali é diferente. É um silêncio que ouve. Ele abre uma caixa, tira um maço, folheia. E encontra a marca dele. Aquele traço curto ao lado de uma nota antiga. Ele lembra-se do dia. Lembra-se do gabinete. Lembra-se do rádio baixo. Ele fecha a caixa. E toma uma decisão pequena. Uma decisão que muda o futuro. Ele separa alguns documentos, não muitos. O suficiente para provar que existiram. Ele não os leva para casa. Isso seria loucura. Ele cria um esconderijo dentro do próprio arquivo. Uma caixa com etiqueta errada. Um número trocado. Uma série deslocada. É um truque simples. Mas funciona porque ninguém procura onde acha que não faz sentido. Ele anota no caderno. Não escreve o conteúdo. Escreve só um código. 3 números, 2 letras e uma seta. Na semana seguinte, a destruição acontece. Há sacos, há carrinhos. Há uma máquina que tritura papel. O som da trituração é constante, como chuva pesada. E o cheiro é de papel rasgado e óleo. Vitor Alves assiste. Não por gosto, por controlo. Ele confere o que entra, confere o que sai. E evita que certas caixas cheguem à máquina. Um chefe passa e diz: está a proteger o passado? Vitor Alves responde com a frase mais neutra que tem. Estou a cumprir a tabela. A tabela é a lei dele. A tabela é o escudo. Mas o chefe sorri. E o sorriso não é bom. Nessa noite, ele volta à casa com o corpo pesado. Senta-se na mesa, abre o caderno e vê as mãos manchadas. Ele tenta lavar. A mancha não sai. Não é tinta. É cansaço. Ele escreve uma frase curta. Hoje trituraram. Depois escreve outra. Nem tudo. E fecha. Os meses passam como dias. As pessoas mudam de lugar. Algumas desaparecem. Outras reaparecem com novos cargos. Vitor Alves continua no meio. E o meio é o lugar mais perigoso. Um dia chamam-no para assinar uma declaração. Uma declaração que atribui a ele uma decisão antiga, uma decisão que agora querem apresentar como necessária, e limpa. O papel está pronto. Só falta a assinatura. Ele lê. E reconhece a história que o persegue, a história que diz que ele travou uma ação, ou que ele a executou. O texto é esperto. Não mente de forma direta. Só empurra a responsabilidade para o nome dele. Ele levanta os olhos. O homem à frente dele tem um sorriso calmo. E uma caneta cara. É só formalidade. Vitor Alves segura a caneta, sente o peso, e lembra-se do recibo. Lembra-se da ata. Lembra-se do anexo que faltava. Ele não diz não. Ele faz outra coisa. Preciso do processo completo em anexo. E da ata onde isso foi decidido, o sorriso do homem falha por um segundo. Depois volta, mas mais duro. Não existe. Perdeu-se. Vitor Alves pousa a caneta. Devagar, como quem pousa uma arma. Então não assino. O silêncio que vem depois é longo. O homem fecha a pasta. E diz uma frase baixa. Está a escolher mal. Vitor Alves sai. O corredor parece inclinar. Ele sente o coração bater na garganta. Na mesa dele, o telefone toca. Ninguém fala quando ele atende. Só respiração. Depois desligam. Ele abre o caderno. Escreve a data. Escreve a palavra. Recusa. E pela primeira vez em muito tempo, ele escreve um nome completo. O nome do homem da caneta, cara. Esse nome, anos depois, vai aparecer em outro lugar. Em outra história. Com outra versão. Mas naquele dia o que existe é só isto. Um homem que não quer ser rosto. E que mesmo assim é empurrado para a linha da frente. Ele volta ao arquivo ao fim do dia. Fecha a porta. Fica entre instantes. Ele abre a caixa com a etiqueta errada. Confere se os documentos ainda estão lá. Estão. Ele passa o dedo pela borda do papel. Sente a aspereza. Sente a vida presa ali. Ele fecha a caixa. E apaga a luz. Quando sai para a rua, o ar está frio. Há cheiro a chuva. E há um som distante de sirenes. Ele caminha sem pressa.
mas com atenção. Olha vitrinas, olha sombras, olha reflexos. Em casa ele não acende todas as luzes. Senta-se, abre o caderno e escreve só uma linha. Agora querem donos. Ele fecha e fica a ouvir o silêncio, como se o silêncio também tivesse olhos. O silêncio não dura muito. Na semana seguinte, o edifício ganha novos hábitos. As portas fecham com mais cuidado. As pessoas falam com frases curtas e os papéis começam a circular com capas limpas. Vitor Alves repara primeiro no som. A máquina de escrever já não bate tão depressa. Há mais pausas, como se cada palavra tivesse de pedir licença. Ele chega cedo. O chão ainda cheira a lixívia. O contínuo passa com um balde de metal. A água deixa um rasto fino que seca em minutos. Na secretária dele há um envelope pardo, sem remetente. Só o nome dele, escrito a caneta azul. A letra é redonda, treinada. Lá dentro, uma convocatória, data e hora. Uma sala no último piso. E uma frase que não explica nada. Assunto: regularização de procedimentos. Ele guarda o papel no bolso. O caderno já está cheio de recibos e códigos. As folhas do meio começam a soltar-se do agrafo. Ele passa o polegar na lombada. Sente a cola a ceder. No elevador ninguém fala. Um homem segura uma pasta de couro. Outro segura um jornal dobrado. O jornal tem uma manchete sobre comissões e saneamentos. A tinta ainda mancha os dedos. A sala do último piso tem cortinas pesadas. O ar é mais quente ali. Cheira a café requentado e a tabaco frio. Há um cinzeiro com marcas de batom num canto. Sentam-no numa cadeira sem braços. Do outro lado, 3 pessoas. Uma delas tem um bloco novo. Folhas brancas, sem uma dobra. A pergunta vem sem rodeios. Tem conhecimento de documentos desviados do circuito? Ele não responde logo. Olha para a mesa. A madeira tem riscos antigos. Riscos de canetas e de chaves. Ele pede uma coisa simples. Qual é o número do processo? Qual é a base da acusação? O homem do bloco novo não gosta. A caneta dele para no ar. Mas alguém ao lado empurra uma folha. É uma nota interna, sem timbre, com 2 linhas. Há indícios de retenção indevida de documentação sensível. Indícios. Outra vez a palavra que não diz nada. Vitor Alves abre o caderno. Não o abre todo. Abre numa página com uma data e um carimbo copiado à mão. Ele aponta para a linha. Naquele dia houve ordem de destruição e eu cumpri a tabela. O homem do bloco novo inclina-se. Cumpriu tudo? A pergunta é uma armadilha. Ele sente isso no estômago. Ele pensa na caixa com etiqueta errada. Pensa no código. 3 números, 2 letras, uma seta. Ele responde com o que pode provar. Cumpri o que estava autorizado. E recusei o que não estava. A sala fica mais silenciosa. Uma das pessoas mexe no relógio. O tic-tac parece mais alto. Pedem-lhe para assinar uma declaração. O papel já vem escrito. Diz que ele confirma não ter retido nada. Diz que ele confirma que não há irregularidades. Ele lê devagar. A frase final é a pior. Assumo inteira responsabilidade pela integridade do arquivo. Inteira. A palavra fecha portas. Ele pousa o papel. Não posso assinar isto. Eu não controlo tudo. Eu controlo o que passa por mim. O homem do bloco novo sorri. Mas o sorriso não chega aos olhos. Então assine que se recusa. Ele pega na caneta. Assina a recusa. A assinatura dele é curta. E a tinta falha no último traço. Quando sai, o corredor parece mais estreito. Ele sente que o ar pesa. Sente que cada porta tem ouvido. No dia seguinte, mudam-lhe a mesa. Não o avisam. Ele chega e encontra as gavetas vazias. O telefone é outro. A cadeira range mais. Um colega aproxima-se. Fala baixo. Disseram que é para o seu bem. Menos exposição. Menos exposição. Mais isolamento. O trabalho muda de natureza. Já não é o centro do circuito. É a margem. Ele passa a receber pedidos pequenos. Cópias de cópias. Certidões sem urgência. Papéis que não queimam ninguém. Mas o arquivo continua lá. E o esconderijo continua lá. E isso não o deixa dormir. Numa noite de chuva, ele volta ao edifício fora de horas. Tem uma chave antiga. Uma chave que abre uma porta lateral. A fechadura engasga. Ele força com cuidado. O metal cede com um estalo baixo. Lá dentro, o cheiro é de papel úmido. O corredor está escuro. Só uma lâmpada de emergência pisca ao fundo. O som dos passos dele parece de outra pessoa. Ele chega ao arquivo. A porta range. Ele entra e fecha atrás de si. O silêncio ali é total. Como se o prédio tivesse parado de respirar. Ele vai direto à estante. Conta prateleiras, conta caixas. A etiqueta errada ainda está lá. O número trocado ainda engana. Ele puxa a caixa. O cartão arranha os dedos. Ele abre. As folhas estão no mesmo lugar. Mas há uma coisa nova. Um canto dobrado. Uma marca de unha. Alguém mexeu. Ele sente um frio na nuca. Ele folheia. Não falta nada. Mas a ordem mudou. As folhas já não estão como ele as deixou. Ele fecha a caixa. Fica parado. O coração bate alto. Ele ouve um som distante. Uma porta a fechar no outro piso. Ou talvez seja só o prédio a assentar.
Ele pega no caderno, escreve uma frase curta. Mexeram. E escreve outra. Não levaram. Quando sai, a chuva bate no rosto como agulhas. Ele caminha rápido. O casaco cola-se às costas, o caderno fica pesado no bolso. Como se tivesse absorvido água e medo, os anos seguintes não têm um único dia decisivo. Tem muitos dias pequenos, dias de carimbos, dias de telefonemas, dias de gente nova que não sabe o que aconteceu antes. O país aprende a viver com comissões, com relatórios, com memórias em disputa. E com a pressa de seguir em frente, Vitor Alves envelhece no mesmo ritmo. O cabelo fica mais ralo, as mãos ficam mais secas. A pele ganha manchas de sol. Ele passa a usar óculos para ler. Os óculos deixam marcas no nariz. Ele muda de serviço mais uma vez. Agora é um gabinete de apoio administrativo. Há menos pó, há mais formulários. Há um computador que chega tarde. Um monitor pesado de vidro grosso. Ele aprende a usar o teclado com 2 dedos. O som das teclas é diferente da máquina de escrever. É mais leve, mas não perdoa erros. O ecrã guarda tudo. Mesmo assim, ele continua a confiar no caderno. O caderno vai com ele. As capas ficam gastas. A borda fica arredondada. As páginas ganham o tom amarelado do tempo. Num dia de verão, chamam-no para uma reunião com um diretor novo. O gabinete tem ar-condicionado. O ar sai frio e seco. Há uma planta num vaso de plástico. As folhas estão cobertas de pó. O diretor fala de modernização. Fala de transparência. Fala de reorganização do arquivo histórico. E depois diz a frase que interessa. Vamos fazer um inventário do que existe e do que não existe. Vitor Alves não mostra a reação, mas por dentro ele sente o relógio a acelerar. Inventário significa procura. Procura significa caixa errada. E caixa errada significa perguntas. O diretor entrega-lhe uma lista. Séries documentais, datas, códigos. Tudo muito limpo. Ele leva a lista para a mesa, pousa ao lado do caderno e começa a cruzar, linha por linha, data por data. Ele encontra o intervalo, o buraco, os meses em que o papel foi triturado, os meses em que as atas foram reescritas, os meses em que as rubricas mudaram. Ele faz uma marca pequena no caderno. Um ponto. Só isso. Na semana do inventário, o arquivo enche-se de gente. Estagiários com luvas brancas, técnicos com pranchetas, um fotógrafo com flash. O flash estala e deixa manchas nos olhos. As caixas são tiradas e empilhadas. O pó sobe. O cheiro a papel velho volta com força. Há tosses, há espirros, há risos nervosos. Vitor Alves observa. Ele não manda. Ele sugere. Essa série não vai aí. Essa caixa tem de ficar na vertical. Não ponha fita cola no cartão. Ninguém entende por quê, mas obedecem. Porque ele fala como quem já viu um arquivo morrer. No terceiro dia, um estagiário pega na caixa com etiqueta errada. Ele lê o número, franze a testa. Esta não bate certo. Vitor Alves aproxima-se. O coração dele dá um salto. Ele olha para a etiqueta, a tinta está desbotada, mas ainda engana. Ele não arranca a caixa das mãos do rapaz. Ele faz outra coisa. Pega na lista, aponta para uma linha. Essa pertence a outra estante. Está mal colocada desde antes de eu estar aqui. É uma meia-verdade. E meia-verdade, às vezes, salva. O estagiário hesita. Depois pousa a caixa. E vai buscar outra. Vitor Alves fica sozinho por um segundo. Ele passa a mão na tampa da caixa, como quem acalma um animal, e sente a aspereza do cartão. Nessa noite, ele não janta. Bebe um copo de leite. O leite está morno. Ele senta-se à mesa, abre o caderno e escreve. Quase 2 meses depois, chega um pedido formal. Uma comissão quer consultar documentos de um período específico, querem atas, querem registros de entrada, querem correspondência. O pedido vem com carimbo oficial, com assinatura legível, com prazo. Vitor Alves lê o prazo. 3 dias. Ele sente o corpo cansar só de olhar. Ele vai ao arquivo, procura as séries, encontra lacunas, encontra caixas vazias, encontra capas sem conteúdo. Ele prepara o que existe. Faz uma lista de faltas. Escreve com letra clara, sem adjetivos, só factos. No fim, ele acrescenta uma linha. Há indícios de destruição anterior, conforme tabela e ordens da época. Ele sabe que essa frase é perigosa, mas também sabe que o silêncio é pior. O silêncio vira culpa. No dia da entrega, a comissão chega com pastas e gravadores. O gravador é pequeno. Fica em cima da mesa como um inseto. A luz vermelha acende. Perguntam-lhe se sabe de documentos desaparecidos. Perguntam-lhe se viu ordens de destruição. Perguntam-lhe se alguém mandou apagar. Ele responde com frases curtas. Vi ordens. Vi destruição. Vi pressa. Depois pedem nomes. Ele sente a garganta fechar. Nomes são faca. Nomes cortam para os 2 lados. Ele abre o caderno. Não mostra tudo. Mostra uma data. Mostra um número de circular. Mostra um registro de protocolo. E lê uma frase que copiou anos antes.
Não sai nada sem assinatura nominal. A frase está ali. A tinta já perdeu força, mas ainda se lê. Um dos membros da comissão pergunta: quem disse isso? Vitor Alves não inventa. Ele diz o cargo, diz o departamento. E diz que a ordem foi verbal. Ele não dá o nome, não naquele momento. A comissão insiste, ele repete. Foi verbal, e eu registrei o que pude. O gravador continua a beber cada palavra. A luz vermelha não pisca, fica fixa. Como um olho aberto, quando a comissão vai embora, ele fica com as mãos a tremer. Ele vai à casa de banho, lava as mãos. A água está fria. O sabão cheira a limão barato. Ele olha para o espelho. Vê um homem que passou a vida a segurar pontas soltas e que agora sente que as pontas o puxam. Em casa ele encontra uma carta, envelope branco, timbre de um jornal. O papel é mais fino do que o oficial, mas a impressão é nítida. O jornalista pede entrevista, diz que está a escrever sobre aquele período. Diz que há versões contraditórias. Diz que o nome dele aparece em notas e em margens. Vitor Alves lê 2 vezes. Depois dobra a carta. Dobra com cuidado. E guarda no caderno. Ele não responde logo. Passa dias a pensar. Ele vai trabalhar. Volta. Come pão com manteiga. O pão está duro. A manteiga não espalha bem. Numa noite, ele pega no telefone fixo. O fio está amarelado. Ele disca devagar. O jornalista atende com voz cansada. Vitor Alves diz uma frase. Eu não quero aparecer... Mas eu não quero mentiras. Marcamos encontro num café. Um café antigo, mesas de mármore, cadeiras de madeira. O cheiro é de bica e de pastelaria. O jornalista chega com um gravador e um bloco. Pede um café. Vitor Alves pede chá. O chá vem num copo. A colher bate no vidro. Ele fala sem heroísmo. Fala de livros de protocolo. Fala de anexos que faltavam. Fala de recibos. Fala de ordens sem timbre. Ele tira o caderno do bolso. Pousa na mesa. O jornalista olha como se fosse um objeto raro. Vitor Alves abre numa página, mostra um código, 3 números, 2 letras, uma seta. Não explica tudo, mas explica o suficiente. Eu escondi para não desaparecer. Não escondi para usar. O jornalista pergunta onde está. Vitor Alves não diz. Ele só diz que existe e que não está em casa. O jornalista pergunta por que tanto cuidado. Vitor Alves mexe no copo de chá, a colher faz um som seco. Ele responde: porque o papel não grita. E depois dizem que nunca existiu. A entrevista sai semanas depois. Não é uma capa. É uma peça longa num canto. Mas tem uma frase que se espalha. Um funcionário guardou provas para impedir o apagamento. O nome dele aparece. Pequeno, sem fotografia. No trabalho, alguns evitam-no. Outros aproximam-se. Um colega mais novo traz-lhe um café e diz: obrigado. Só isso. Um chefe chama-o ao gabinete. O chefe fecha a porta. O gabinete cheira a madeira envernizada. Há um quadro na parede com uma paisagem sem gente. O chefe fala com voz baixa. Está a criar problemas. A gente que não gosta. Vitor Alves olha para as mãos. As unhas estão curtas. A pele está rachada. Ele responde: eu só disse o que vi. E o que registrei. O chefe suspira. Vai ser transferido. Para um serviço sem arquivo. Sem arquivo. A frase é uma sentença. Tiram-lhe o lugar onde ele tinha algum controle. Ele aceita, não discute. Ele já aprendeu que discutir dá alvos. No novo serviço, a luz fluorescente. O zumbido é constante. As paredes são brancas. As mesas são de metal. O trabalho é repetitivo. Ele carimba requerimentos, confere fotocópias, atende pessoas ao balcão. As pessoas chegam com pastas de plástico, com documentos dobrados, com olhos cansados. Ele aprende a reconhecer o desespero pelo jeito de segurar o papel. Mãos que tremem, dedos que apertam demais, olhares que pedem sem pedir. Ele ajuda como pode. Explica formulários, indica prazos, diz onde assinar, diz onde falta uma certidão. É um trabalho pequeno, mas muda dias de gente real. Numa manhã, uma mulher idosa chega com uma fotografia. A fotografia está desbotada. Mostra um homem jovem de farda. Ela quer uma prova de serviço militar do marido. Precisa para uma pensão. Vitor Alves pede o nome, pede a data, pede a unidade. A mulher não sabe tudo, só sabe o apelido e o ano. Ele abre um sistema antigo, um índice em papel. Cartões com letras. O cheiro é de cartão guardado. Ele procura. Demora. A mulher espera com as mãos no balcão. As mãos dela têm veias altas. E um anel gasto. Ele encontra uma referência. Um número, uma caixa. Ele pede ao arquivo central. O pedido vai e volta. Demora dias. Quando chega, ele abre o envelope. Lá dentro, uma folha com carimbo. Uma linha com a data. Uma assinatura. Ele entrega à mulher. Ela segura como se fosse pão. Os olhos dela enchem-se de água. Ela não chora. Só diz: era isto. Vitor Alves fica a olhar e percebe uma coisa. O impacto dele sempre foi assim. Não foi num palco, foi num balcão.
Foi numa linha certa no lugar certo. Os anos correm. Ele reforma-se. A reforma chega com um papel oficial, um valor, uma data, uma assinatura. No último dia, ele esvazia a gaveta, tira um agrafador, tira uma caneta sem tinta, tira um clipe enferrujado e tira o caderno. Ele passa a mão pela capa. A capa está lisa de tanto toque. Ele fecha os olhos por um segundo e guarda no bolso. Em casa, a vida fica mais lenta. O relógio da cozinha faz barulho. O gás do fogão acende com um estalo. O cheiro do almoço fica nas cortinas. Ele começa a organizar coisas, não por mania, por necessidade. Ele abre caixas antigas, encontra cartas, encontra fotografias, encontra recibos de renda, encontra um bilhete de autocarro guardado sem razão. Ele senta-se à mesa. A luz da tarde entra inclinada. O pó dança no ar. Ele abre o caderno. Folheia. As páginas fazem um som seco. Algumas têm manchas de café, outras têm marcas de dedo. Ele decide fazer uma coisa que nunca fez. Passar a limpo. Não tudo, só o essencial. Ele pega em folhas novas, escreve datas, escreve lugares, escreve o que viu, sem adjetivos, sem vingança. Ele copia uma frase de uma ata. Fica registrado que houve reservas. Ele copia outra de um recibo. Recebi o processo número... Ele copia um número de circular e copia a rubrica estranha, traço por traço. O trabalho cansa, a mão dói. Ele faz pausas, bebe água, olha pela janela. Lá fora, crianças jogam a bola. A bola bate num muro. O som é seco e volta. No inverno, ele adoece. Começa com tosse, depois vem a falta de ar, depois vem o cansaço que não passa. No hospital, o cheiro é de desinfetante. As luzes são brancas, os lençóis são ásperos. Ele leva o caderno numa sacola. A sacola é de pano. Tem uma alça gasta. Uma enfermeira pergunta o que é. Ele responde: é a minha memória. Ela não insiste. Ajusta o soro e sai. Um médico fala de exames, fala de tratamentos, fala de tempo. Vitor Alves ouve. E pensa em caixas, pensa em etiquetas. Pensa em coisas que ficam sem dono. Ele chama um familiar. Não faz drama. Só pede uma coisa. Se eu não voltar a casa, isto não vai para o lixo. Ele entrega o caderno. E entrega também um papel com um endereço, um arquivo, uma instituição, um nome de contato. O familiar pergunta o que há lá. Vitor Alves responde com honestidade. Há coisas que provam que existiram. E há coisas que provam que faltam. Ele melhora por um tempo. Volta para casa. Mas já não anda igual. Os passos são curtos. Ele apoia-se na parede do corredor. Ele continua a escrever. Menos. Mas continua. Num dia de calor, ele decide ir ao arquivo. Não sozinho. Vai com alguém. O prédio parece menor agora. As paredes têm outra pintura. O guarda da entrada é novo. Não o reconhece. Ele mostra um documento. O guarda liga para dentro. Espera. Depois deixa passar. O arquivo cheira ao mesmo. Papel, pó, cola antiga. É um cheiro que não envelhece. Ele caminha devagar entre estantes, procura a zona, conta prateleiras. A memória dele ainda sabe o caminho. A caixa com etiqueta errada já não está. O lugar está ocupado por outra. Uma caixa nova, com código limpo. Ele fica parado. O peito aperta. Ele olha para o responsável do arquivo. Um homem jovem, com luvas. Reorganizamos tudo. Agora está por séries. Vitor Alves engole em seco. Pergunta com voz baixa. E as caixas deslocadas? E as sem correspondência? O homem jovem consulta um computador. O teclado faz cliques rápidos. Ele responde. Há um lote sem proveniência clara. Foi para a quarentena. Quarentena. Uma sala fechada. Uma lista de espera. Vitor Alves pede acesso. Mostra o papel. Mostra o contato. Mostra a autorização. Demora. Telefonemas. Assinaturas, carimbos. No fim, levam-no a uma sala pequena, uma mesa, uma lâmpada e caixas empilhadas. Ele vê a caixa. Reconhece pela marca no cartão. Uma pequena racha no canto. Uma mancha de umidade. É ela. Ele abre com cuidado. As folhas estão lá. Mas há mais. Há um papel novo por cima. Um termo de recolha. Data recente. Assinatura de um técnico. E uma nota. Encontrado em reorganização. Conteúdo sensível. Vitor Alves passa o dedo pela nota. O dedo treme. Ele não sorri. Ele respira. Ele não leva nada dali. Ele sabe que não pode. Ele pede uma coisa diferente. Que seja descrito. Que seja inventariado. Que seja guardado com referência. O responsável hesita. Depois concorda. Porque agora há regras. E porque agora há olhos. Vitor Alves dita títulos. Livro de protocolo, entradas, mês tal. Ata com reservas registradas. Relatório sem timbre com recomendação. Ele dita como quem salva nomes de um naufrágio. No fim, ele pede uma cópia do termo. O papel sai de uma impressora, ainda quente. Ele dobra e guarda no bolso. Quando sai do prédio, o sol bate forte. Ele fecha os olhos. Sente o calor na cara. E sente uma coisa rara, alívio. Em casa, ele senta-se, bebe água.
A água sabe a metal do copo. Ele abre o caderno. Escreve uma linha. Está em quarentena. E escreve outra. Agora tem número. O tempo mesmo assim continua a apagar. Amigos morrem. Colegas desaparecem. As versões endurecem. Um dia ele recebe uma chamada. É o jornalista de anos atrás. A voz está mais velha. Ele diz que vai sair um livro. Diz que há um capítulo sobre o arquivo. Diz que precisa confirmar um detalhe. O detalhe é o mais cruel. A decisão mais celebrada, aquela que muitos atribuem a Vitor Alves, aparece com outro autor. Um nome que ele escreveu no dia da recusa. O nome da caneta, cara. O jornalista pergunta. Foi ele? Ou foi o senhor? Vitor Alves fecha os olhos. Ele vê a sala, vê a declaração pronta, vê o sorriso duro. Ele responde com uma frase que não procura vitória. Ele quis o meu nome. Eu não dei. O jornalista insiste. Mas quem decidiu? Vitor Alves respira e diz o que sabe. Eu empurrei o papel para ter dono. Eu empurrei para ter base. Quem assinou, assinou. Há uma pausa. Do outro lado, o jornalista não fala. Só se ouve o ruído da linha. Vitor Alves acrescenta. Se eu tivesse querido fama, tinha assinado. Eu quis que ficasse registrado. O livro sai. Há discussões. Há gente que diz que ele exagera. Há gente que diz que ele foi cúmplice. Há gente que diz que ele foi herói. Ele não responde a ninguém. Ele já não tem força para guerras de palavras. Ele guarda recortes numa pasta. A pasta é de cartão. Tem elástico. O elástico está frouxo. Ele escreve no caderno. Não escreve sobre o que dizem. Escreve sobre o que existe. Página, data, número de inventário. Nos últimos meses ele fala menos, come menos, dorme em blocos curtos. Numa manhã ele acorda cedo. A casa está fria. Ele veste um casaco. Senta-se à mesa. Ele abre o caderno na primeira página. A primeira data, o primeiro nome, o primeiro número. Ele passa o dedo por cima, como se confirmasse que ainda está ali. Depois abre na última página escrita. A letra está mais tremida, mas ainda é dele. Ele escreve uma frase curta. Não é para mim. E escreve outra. É para não apagarem. Ele fecha o caderno. Fica com a mão em cima da capa. O silêncio da casa é grande, mas não é vazio. Quando Vitor Alves morre, em 2020, não há multidões. A família, há poucos amigos. Há um ou outro antigo colega. Há também um envelope entregue a um arquivo, com um caderno gasto. E com um termo de recolha dobrado. Meses depois, alguém abre esse envelope numa sala limpa. Luva branca, mesa clara, luz constante. A pessoa folheia, vê datas, vê nomes, vê números, vê setas. E encontra no meio uma rubrica copiada à mão, traço por traço, como uma impressão digital. A pessoa procura no catálogo, cruza com uma assinatura num documento oficial e percebe a ligação. Não há música, não há aplauso, só um registro que encaixa. E de repente uma decisão antiga deixa de ser lenda. Fica com contornos, fica com caminho, fica com dono. O nome de Vitor Alves continua pequeno nos grandes livros, mas há vidas que não se medem por páginas. Medem-se por portas que não se fecharam, por processos que não desapareceram e por um papel que contra tudo ficou